Então vamos lá, né? Saudações verdes, como é que você tá? Cara, eu tô tranquilo e ó, ótimo. O que teve esse final de semana? Ah, teve o Choque Rei, né, cara? Palmeiras e São Paulo lá no Morumbi. O que será que deu? Bora falar então do Palmeiras e São Paulo. Vamos destrinchar um pouco o que aconteceu nesse jogo. Tô gravando um pouco depois. Assisti vários comentários, vários jornalistas, conversei com amigos, tirei um barato e aqui eu vou destrinchar tudo para vocês nesse vídeo. Mas antes, cara, se inscreve aí no nosso canal, cara. Deixa aquele like, faz um comentário aí, compartilha que ajuda bastante assim esse nosso trabalho, beleza? Lembrando que aqui, cara, resenha, zoeira, bora falar de Palmeiras, bora falar de futebol. Vem comigo. Cara, choque rei, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, Morumbi. E eu vou te falar, eu estava com uma expectativa boa de que o Palmeiras fizesse um grande jogo e fez, né? Tenho gostado muito da escalação, o Abel tá tentando achar o time, sabe? Tá tentando manter assim, repetir né, as escalações do time, tentar achar um time base. Eu acho que isso é muito bom, por mais que ele fale, que a comissão fale que, ah, não tem um time titular. Mas, cara, ele tá tentando achar um time assim, bem coerente, bem coeso e consistente, né? Então vamos lá. Carlos Miguel, a gente já sabe que vai ser o goleiro titular da temporada. Tá ok, né? Até agora tá. Teve algumas falhas ali, acho que é um pouco, às vezes, inseguro, mas é o titular e tem ganhado confiança, tem a confiança do elenco, confiança assim, da comissão técnica, e eu acho que ele vai ainda crescer bastante. Agora a linha defensiva ali, ó. Murilo e Gomes, acho que a zaga melhor que a gente tem ainda. Eu gosto muito do Fux, né? Mas entre ele e o Murilo, eu ainda prefiro o Murilo, porque o Murilo consegue usar melhor a força física, né? E é um pouco mais veloz o Murilo, né? Então eu ainda prefiro um pouco mais do Murilo, mas gosto também do Fux, né? O Gomes é titular absoluto, tá na história do Palmeiras aí, tá nos meus 11, todos os 11 que eu vi jogar, o Gustavo Gomes está lá. Então essa dupla de zaga eu acho que é uma dupla bem consistente e tem voltado, pelo menos até aqui, a atuar bem. Lateral esquerda, Piqueires, oh meu Deus, que lateral esquerda é esse cara? Consistente na defesa, eficiente no ataque, tá voltando, teve um período aí de uma lesão aí muscular, e tá voltando titularidade. Gostei bastante do Arthur quando entrou, ainda do GFT ainda prefiro ver um pouco mais, mas pelo menos não comprometeu, né? Fez um jogo ruim contra o Vasco, mas contra o Vasco todo mundo jogou mal. E agora na lateral direita, cara. Lateral direita. Kelvin Giai. Eu tenho uma opinião de que eles se equivalem, né? Kelvin é um pouquinho mais no ofensivo, é um pouquinho mais, né? Dá um pouquinho mais de consistência com o ataque. E o Giai é um pouquinho mais de consistência com a defesa. Entretanto, eu prefiro o Giai. Por que eu prefiro o Giai? Porque eu penso que nós temos que ter uma defesa mais sólida, né? O sistema defensivo do Palmeiras tem que ser bem sólido. Já foi em outros anos, né? O ano passado não foi muito e esse ano agora está se tornando consistente de novo. Sistema defensivo, né? Independentemente de jogar com três zagueiros ou na linha de quatro ali, né? Eu acredito que o Giai ele é mais consistente e eu prefiro que o Giai seja titular, né? Acredito que até na entrevista o João Martins falou que o Kelvin veio de o ano passado ele teve a fratura lá, né, no dedo do pé. Isso atrapalhou bastante o rendimento dele ano passado. Não sei se ele se recuperou por completo. Mas eu prefiro o Giai, né? Giai, pelo menos contra o Botafogo, não perdeu uma. E também esse final de semana contra o São Paulo não perdeu nenhuma. Então o Giai para mim titular. A dupla ali na volância ali, Marlon Freitas e Andrés Pereira. Cara, tem se dado bem. Marlon Freitas é um grande jogador, tem uma boa visão de jogo, né? Ele é um cara que traz cadência, né, ali para o meio de campo do Palmeiras e isso é muito importante. E o Andrés Pereira tem uma visão de jogo boa, tem um passe refinado, tem a bola parada, tem assim um chute de fora da área. O Andrés Pereira também acho que é um jogador assim muito inteligente e no futebol brasileiro é acima da média tranquilo. E o Palmeiras fez de novo aquela trinca ali, né? Alan, Maurício e John Arias. John Arias, né? Dispensa comentários, o grande jogador tem mostrado isso. Fez o gol da vitória. Maurício, ali onde ele tá jogando agora, eu acho que ele dá muita opção, cara. Muita opção. Chega muito assim dentro da área.
E então acredito que está numa boa fase também, concordo com a titularidade dele no momento. E o Alan, cara, o cara da base que arrisca bastante. Eu acho que isso é o Abel que faz, né? Dá essa segurança para ele arriscar. Flaco Lopes, titular absoluto, né, cara? Agora recém-convocado pela seleção da Argentina, acredito que vai estar na Copa do Mundo. E vive uma grande fase também, né? Tanto que ele deu passe para a virada de jogo lá pro Arias. Abel Ferreira no banco de reservas e tá tudo bem. O jogo Palmeiras e São Paulo. Bom, falar um pouco do jogo, né? Um pouco assim, vou dar uma destrinchada. A gente vê que o Palmeiras, ele. Eu costumo dizer isso, cara. Comissão técnica, o Palmeiras, ele entra em campo sabendo o que tem que fazer. São raros os jogos que o Palmeiras fica perdido, né? Esse ano a gente teve jogos ruins, por exemplo, contra o Novo Horizontino e contra o Botafogo, né? Foram as duas derrotas assim que nós tivemos assim, que e contra o Vasco, né? Você vê que quando o Palmeiras joga mal mesmo, o time acaba até perdendo o jogo, né? Eu não acredito que contra o Mirassol foi um jogo ruim. Acho que, dadas as circunstâncias, né, que o Palmeiras vem de uma carga de jogos muito grande, o Palmeiras fez um bom jogo, porque vou falar a real para você, o palmeirense. O Palmeiras é difícil ganhar do Palmeiras, não é fácil ganhar do Palmeiras, sabe? Mesmo que jogue mal. E se tratando de campeonato brasileiro, jogando mal é importante vencer. O Palmeiras aguentou, o Mirassol foi para cima, foi um jogo franco e aberto e o Palmeiras resistiu ali. Então, mesmo quando joga mal, o Palmeiras conseguiu resistir e eu vejo isso com bons olhos, tá? Não sou daquele torcedor que vê tudo errado. Oh, no Mirassol não fez nada no segundo tempo, pregou, não. Conseguiu defender, ser consistente ali. Ah, mas vai chegar uma hora que vai pegar um time. Não, deixa chegar essa hora então, vamos falar, porque dá a impressão de que nós estamos esperando acontecer para poder falar, ah, não, eu disse, olha, não, um pouco de cada vez, né? Vamos manter a confiança, palmeirense. Manter a confiança, o time é sólido, tá com solidez defensiva agora, entendeu? E é muito bom nas transições, muito rápido, sabe? As transições do Palmeiras geram muito perigo, geram muitas situações de gol. Às vezes a eficácia, né, que o Abel fala, não acontece, mas o Palmeiras nas transições gera muitas situações de perigo, sabe? Situações de gol. Foi assim no jogo contra o São Paulo. Né? Palmeiras, em 5 minutos de jogo, a primeira transição, tocou, girou a bola na defesa ali, girou, passou pelo Gomes, passou tal, chegou no Giá, e do Giá, Flávio Lopes virou a bola pro Arias. E aí o Arias foi, o Piquerez passa, o Arias limpa. O bom jogador é isso aí. O bom jogador é isso aí. Ele pega, ele é a oportunidade que tem, ele vai lá e resolve e faz. Então as transições do Palmeiras têm sido muito boas. Então vamos continuar acreditando, sabe? Todas as transições levam perigo. E aí teve o primeiro ataque do Palmeiras foi gol 1-0. Isso aí desmonta qualquer time palmeirense. Quando acontece com o Palmeiras é a mesma coisa, o time desmonta. Então quando o Palmeiras faz esse gol, o adversário ele desmonta, às vezes aquilo que preparou para o jogo tem que mudar. Por quê? Porque o Palmeiras agora ele tem a oportunidade de cadenciar, de esperar, de tentar fazer o que ele fez contra o São Paulo. Administrar a partida, administrar. Foi a mesma coisa que aconteceu contra o Botafogo. Na minha opinião, eu estava em casa assistindo, foi expulso. Até nós aqui tava até um pouco discutindo. Não, agora tem que ir para cima. Eu falei, meu, agora é a hora de segurar. Gestão de energia, administrar o jogo, tentar fazer o adversário correr. Então, e o time do Palmeiras a gente percebe que é assim. Então o Palmeiras no primeiro tempo, primeira transição, pá, 1-0, cara. Não tem boi, não tem choro. Quer dizer, é choro demais lá no Morumbi, viu? Pelo amor de Deus. Mas isso aqui é assim, aprenda isso, o torcedor rival. O Palmeiras é assim. Vacilou na transição, é 1-0. Não adianta, esse é o Palmeiras. Pode falar mas é só chutão. Pode falar que é gramado, pode falar o que vocês quiserem. Esse é o Palmeiras, que é difícil de bater. Na verdade, esse ano, 5 clássicos, deixa eu ver. Só do São Paulo foi 3. Ganhou dos coitados e ganhou do Santos. 5 clássicos e ó.
batendo na cara. Façam melhor que nós. Venha, ganhe de nós para vir falar alguma coisa. Esse chororô aí, ó, já tá batido. Sabe? Já tá batido. Então, o Palmeiras na transição já fez. E outras duas transições, a gente perdeu praticamente 3 gols. O primeiro tempo era para ser uns 4-0. Mas a eficácia ali, a indecisão, a ansiedade, que seja o que quer que o Palmeiras não fez o gol e não matou o jogo. Aí o segundo tempo eles vão falar, não, mas não precisava sofrer. Palmeirense, entenda isso. O time do Abel, o Palmeiras, ele sabe o que faz no jogo. Ele, aliás, Dija, você está falando isso porque deu certo. Não, estou falando isso porque eu assisto todos os jogos, vejo uma entrevista, paro, tento escutar, tento entender. Eu não vou na onda de jornalista ou na onda do. Não. Quantos vídeos eu já vi? Eu acompanho muito o YouTube dos palmeirenses, sabe? Assisto vários. E às vezes eu vejo, vocês viram lá o que, que o Mauro César falou? Viram lá o que, que o Vampeta falou? Viram lá o que, que o Neto falou? O que, que o Casagrande? Eu não vejo nada disso. Para mim não importa nada disso. Não importa a análise. Eu assisto o jogo, assisto a entrevista e tenho a minha própria análise. Vampeta não tá nem aí pro Palmeiras, Craque Neto não tá nem aí pro Palmeiras, Casagrande não tá nem aí pro Palmeiras, Mauro César não tá nem aí pro Palmeiras, eu não quero saber da opinião desses caras. Opa, o Jorge jogou no Palmeiras, por exemplo, Felipe Melo fala algumas coisas, opa, deu uma moral. Agora, quem não tá nem aí pro Palmeiras, quem quer o mal do Palmeiras, quem só quer zoar o Palmeiras, eu não quero saber. O que importa é o que eu vejo no jogo, na entrevista eu vou fazer uma análise. E o Palmeiras, ele cadencia, ele administra. Sábado ele administrou. Então, o São Paulo não chutou no gol. E aí? Não precisava sofrer. Não, vencemos de 1-0, batemos na cara de novo e vai ser só chororô. E aí acabou o jogo, aí ó, vem um Caleri. Não, mas o Palmeiras jogou como sempre. É isso mesmo, Caleri. Batemos na cara de vocês como sempre. Pode arrumar desculpa, gramado, arbitragem, pode falar que não vale gol de gringo agora, né? Paco Lopes e John Arias não vão poder mais jogar, nem o Souza. Inventa alguma coisa aí. Beleza, palmeirense. Eu só queria falar disso aí mesmo. O jogo foi sábado. Nós estamos líder, agora tem a parada da FIFA aí. Vamos ver se recupera alguns jogadores. Espero que recupere logo o Vitor Roque, né? Que mais uma vez foi falado na entrevista. Ele sofreu uma lesão, não é nada muscular, nem fadiga, assim, nem nada. É uma lesão que ele tem. Foi no tornozelo, se eu não me engano, que o João Martins falou, que o Abel deu entrevista que ele saiu mais cedo. Depois de repente eu complemento um pouco mais sobre o Abel, sobre esse jeito que o Palmeiras joga. Mas até aqui é isso aí, palmeirense. Você ficou até o final? Cara, considere aí, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificações, compartilha com outros palmeirenses, de repente com outros corintianos, dá essa força pro canal. Se você já me conhece, se você ainda não me conhece, cara, deixa aí um comentário, faz uma crítica, uma zoeira, tá tudo certo aqui, ó. Aqui não adianta, você pode zoar o que for, vocês vão ter que aceitar. Segue o líder, avante palestra, aquele abraço.